Olá, terceiros anos! Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal de Sociologia, pessoal! Qual vai ser o tema de estudos dessa semana? Na semana 3 do Plano de Estudos Tutorado 2. Cidadania, política, participação e direitos humanos. E o objeto de conhecimento. O nosso objeto de conhecimento essa semana é a compreensão do conceito de cidadania e a construção histórica dos direitos civis, políticos, sociais e culturais. Mas o que significa isso, professora? Que nós vamos trabalhar essa semana a influência da mídia, a indústria cultural e a cultura de massa. Porque alguns autores consideram a mídia como um quarto poder, né? No nosso plano de estudos tutorado, esse texto está na página 150. Agora vocês estão podendo acompanhar com o vídeo. Esse texto, justamente, ele fala o seguinte: por mais sutil, sofisticado e ainda perverso, na opinião do cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Francisco Fonseca, é um moderno fenômeno do coronelismo eletrônico, ou seja, o uso de canais de comunicação e de radiodifusão para atender a interesses políticos, prática que perpetua nos tempos atuais, que são tempos digitais. O que ele faz? Ele faz uma analogia, uma comparação, dizendo que as origens do autoritarismo coronelista, que em décadas passadas tinha sua influência baseada na concentração de terras, de propriedade, nas possíveis dívidas que eles faziam com que seus funcionários ficassem sempre em sua dependência, né? Era o chamado voto de cabresto. Vocês que já estudaram com o professor de história devem se lembrar, né? Atualmente nós temos um outro mecanismo de controle, que são as mídias, representadas por rádio, TV e agora pelos meios eletrônicos, pelas redes sociais, tá ok? Então ele faz essa comparação que hoje aqueles indivíduos que possuem, principalmente os políticos que possuem algum acesso ou são donos desses meios de comunicação ou têm uma relação muito próxima com esses meios de comunicação, acabam tendo o controle dessas mídias e desses meios, tá? Num quadro em que um meio de comunicação de massa que deveria cumprir uma função pública é controlado por um político que pode influenciar a sua linha editorial, a autonomia e independência deste veículo para exercer o controle sobre o poder público estão totalmente comprometidas ao mesmo tempo. Tá? O proprietário do veículo passa a ter o poder de filtrar e restringir informações e conteúdos a serem divulgados, na medida de seus interesses e de seus correligionários, numa prática de autopromoção. Fica caracterizado assim um claro desequilíbrio nos princípios da igualdade dos processos eleitorais, numa situação que pode configurar até mesmo a violação de eleições livres, com candidatos e partidos em condições totalmente desiguais de disputa. O que o parágrafo em outras línguas quer dizer? Né? Que aqueles que conseguem controlar as grandes mídias, né? Eles têm o poder de filtrar, de corrigir informações e de apoiar e até mesmo conseguir eleger os candidatos que lhes aprouver. Né? Ou seja, se eles têm alguns colegas que são políticos, os donos dos meios de comunicação, que podem dar algum certo favoritismo para ele, ele vai apoiar. Apoiar de que maneira? Cedendo os meios de comunicação para que aquele indivíduo possa de repente fazer a sua propaganda, se promover, né? Então, o que o texto quer dizer? Que os donos dos meios de comunicação, dessa indústria cultural, indústria do entretenimento, eles acabam também, né, vamos dizer assim, possuírem um crescimento econômico gigantesco e também fazer o controle da economia do nosso país, eles acabam também conseguindo controlar politicamente a nossa nação de alguma maneira, tá?
através, inclusive, de propagação de determinadas ideologias, enfim, de determinadas posturas e posicionamentos políticos. Compreendendo o risco, sendo esse um risco para a democracia brasileira, do controle de serviços públicos, como a radiodifusão, por políticos. A Constituição Federal, em seu artigo 54, proíbe que deputados e senadores sejam proprietários ou diretores de empresas concessionárias de serviço público ou exerçam cargo ou emprego remunerado nesses espaços privados. Mas o que acontece? O que nós presenciamos é uma grande troca de favor, tá? Nós presenciamos isso. Eles podem não ser o proprietário, mas de repente pode ter algum conhecido, algum parente que é proprietário, que faz parte, né? Que também é dono de algum meio de produção, algum meio de comunicação. Então é uma forma também deles de certa maneira conseguirem ter essa influência. Cultura de massa e indústria cultural, novas tecnologias e identidade. O texto agora está na página 151. Bom, a expressão cultura de massa, posteriormente trocada por indústria cultural, é aquela criada com um objetivo específico, que é atingir a massa popular, maioria no interior de uma população, transpondo assim toda e qualquer diferença de natureza social, étnica, etária, sexual, etc. Todo esse conteúdo é difundido por meio dos veículos de comunicação de massa. Tá? Há alguns filósofos alemães da escola de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, tá? Que foram responsáveis pela criação desse termo, indústria cultural. Então, esses pensadores, né, sofreram perseguição e eles justamente trouxeram essa ideia de que um dos efeitos do capitalismo, que é a busca constante pelo lucro, gerou uma propagação dessa indústria, que seria uma indústria do entretenimento, né? Com vendas de produtos, de serviços, ao que chamamos de indústria cultural. E essa indústria cultural acaba tentando e até conseguindo, por vezes, grandes massificações culturais. O que seria isso? Eles conseguem influenciar uma grande massa da população, tá? Vou dar um exemplo. Quem nunca consumiu Coca-Cola? Tem muitos que não vivem, não passam um dia sem consumir Coca-Cola, tá? Ou seja, vamos dizer assim, é um item essencial. Sem aquele item você não sobrevive? Não, não é um item essencial. Entretanto, ele é um produto que ele é consumido no mundo inteiro, tá? E criou-se uma cultura, até mesmo uma cultura, vamos dizer assim, mundial, de se consumir a Coca-Cola, tá? Então, a mesma coisa, esses indivíduos, donos dos meios de produção, que vendem produtos ou serviços, que fazem propagandas e incentivando esse consumo, tá? Nós vemos direto propagandas, tanto pela internet agora, principalmente pela internet, rádio, televisão, e muitas vezes nós compramos produtos que nós acabamos não usando, né? E essa é a ideia. Nós, enquanto indivíduos, nós somos apenas um número para eles, para essa visão. Ou seja, nós estamos ali apenas como consumidores. E quanto mais nós consumimos, quanto mais nós embarcamos nesse viés consumidista, mais lucro nós damos para os donos desses meios de produção, tá? Principalmente a denominada indústria do entretenimento, tá? A cada live que nós assistimos no YouTube, nós estamos dando lucro para outras pessoas, tá? Só com a nossa audiência, vamos dizer assim, tá? Sendo assim, nós temos que entender que essa indústria cultural ela está atrelada ao capitalismo. Antes da Revolução Industrial, não há o que se falar em indústria cultural. Ok, tá? Assim, a indústria cultural, os meios de comunicação de massa, a cultura de massa, elas surgem em função do fenômeno da industrialização, tá?
Por que falamos em cultura de massa? Eu já expliquei acima. Porque tenta-se o quê? Uma uniformização cultural, tá? Ou seja, um consumo em massa daquele determinado produto ou serviço, que acaba se transformando em algo presente na cultura, na vida de muitas pessoas, tá? Como essa cultura é, na verdade, produto de uma atividade econômica estruturada em larga escala e de alcance internacional, hoje global, ela está vinculada inevitavelmente ao poderoso capitalismo industrial e financeiro. Sim, tá? Ela está vinculada ao capitalismo. Segundo esses autores, a indústria cultural massifica a cultura e as artes para o consumo rápido no mercado da moda e da mídia. Massificar é banalizar as artes e a produção das ideias, tá? Ou seja, algo que muitas vezes é considerado exclusivo, vamos imaginar uma grande peça artesanal, né? Uma cesta, ou então até uma boneca de pano artesanal. Algo que era exclusivo, que era artesanal, passa a ser produzido que em grande escala, em escala industrial, né? E nós passamos, enquanto a ser consumidores, e sendo assim, aquele produto que era artesanal acaba sendo que reproduzido em maneira industrial e acaba se tornando banal. Isso ocorre tanto quanto produtos, quanto serviços e principalmente quanto a ideias, tá? E sendo assim, a dominação ela acaba se estabelecendo através da detenção desses meios, né? Os donos dos meios de produção dessas indústrias eles acabam tomando conta da economia, acabam tomando conta da opinião pública, acabam tomando conta da política também. Então, a dominação ela se estabelece através da detenção do meio de comunicação e do aperfeiçoamento da tecnologia. Tá? Esse é o motor que acaba movendo as engrenagens da indústria cultural e aliena as mentalidades despreparadas. Tá? Não sei se vocês ouviram, muito se falou nas campanhas eleitorais que nosso país ele é dominado, na verdade, pelos donos das grandes emissoras de TV. E nós sabemos quais são. Não preciso me detalhar por aqui, tá? Foi muito comum esse debate nas redes sociais, falando sobre isso, e justamente falando o quê? Que muitos dos candidatos eleitos, né, com grandes potenciais de vitória, eram aqueles candidatos que tinham apoio dos donos dessas grandes emissoras de TV, tá? Bom, a nossa atividade dessa semana ela está na página 153. Vocês vão responder algumas questões de 1 a 6, tá? E depois vocês vão fazer uma redação, ok? Primeira questão, primeiro exercício. Explique o que é a cultura de massas. No texto já traz essa explicação. E na minha explicação também. Explique o conceito de indústria cultural. O texto também promove essa explicação. Como surge a indústria cultural? Também o texto ele vai trazendo isso e traz a figura de dois sociólogos importantes, Adorno e Horkheimer, tá? 4. Como a indústria cultural influencia sua vida e seus hábitos de consumo, tá? Essa é uma opinião pessoal, mas ao longo da minha explicação eu falei sobre a Coca-Cola. Vocês podem trazer diversos outros exemplos, ok? 5. Diferencie cultura popular e cultura erudita. O texto, ele vai falar sobre isso, ok? 6. Dê exemplos de representantes da cultura popular e da cultura erudita. Vocês também vão reler o texto e trazer essas respostas. Quanto à proposta de redação, o tema que é sugerido é consumo consciente e consumismo, tá? Lembre-se que o estilo que o autor está pedindo, como promover a responsabilidade social frente ao meio ambiente nessa e nas futuras gerações. Bom, esse é o texto, o título completo, tá? Nós temos que entender que o que o autor está pedindo é o seguinte: vocês vão fazer uma redação estilo Enem, tá? Não pode ter menos de 7 linhas, ok?
Então, eu como professora, eu vou seguir o roteiro que eles estão dando. No máximo até 30 linhas e no mínimo 8 linhas, tá? Mas 8 linhas eu acho muito pouco, você não consegue dizer nada, tá? Uma boa redação, ela tem que estar estruturada em introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, média, entre 3 a 5 linhas. Você vai apresentar o tema que você vai discutir. Se o tema é consumo consciente e consumismo, você vai apresentá-lo logo no primeiro parágrafo, ou seja, na introdução. No desenvolvimento, que pode ser composto de 3 a 4 parágrafos, tá? Você vai detalhar que aqui no caso em questão, você vai trazer o conteúdo da semana, de estudo da semana, tá? E vai explicar o que seria essa indústria cultural, qual é o viés dela, ou seja, o viés dessa indústria cultural é a ampliação do mercado consumidor, é que nós sejamos vistos apenas como mero consumidores, ou seja, para dar lucro para alguém. Então, vocês vão ter que trazer isso, trazer os sociólogos que o texto trouxe, Adorno e Horkheimer, tá? Principalmente eles, não pode faltar. Quando falamos em indústria cultural, são 2 sociólogos que não podem ficar de fora, ok? Tá? Então, no desenvolvimento, vocês vão trazer essas informações, ou seja, vocês vão fundamentar sobre a ideia que vocês pretendem trazer, tá? Trazer fundamentos, argumentos, e na conclusão vocês vão apresentar um fechamento, que pode ser uma proposta de solução, uma política pública, uma proposta de solução para esse problema. Talvez, como uma sugestão, a conscientização da população. Porque se nós nos conscientizarmos de que não somos apenas meros consumidores de produtos ou serviços e meros consumidores de ideologias, ninguém vai fazer a nossa cabeça, tá? Ninguém. Não é uma propaganda, não é uma emissora de TV, a influência dos noticiários de emissoras de TV, não, tá? Então, talvez uma proposta de resolução seria uma formação de cidadãos críticos inconscientes através do quê? De uma educação empreendedora, né? Estou dando uma sugestão. Mas podem ter outras soluções, outras propostas, e é isso que eu quero que vocês me apresentem, tá? Qualquer dúvida ou pergunta, podem entrar em contato comigo sem nenhum problema, tá ok? Bom, um grande abraço a todos, pessoal dos terceiros anos, continuem firmes no foco, tá? Continuem estudando sempre, ok, pessoal? Bom, fiquem com Deus, um grande abraço, tá? Uma ótima semana.